Tetzaveh, a Parashá Tetzaveh, a oitava do livro Shemot, inicia-se com o mandamento referente ao acendimento do candelabro do tabernáculo, com azeite puro. Em seguida, são descritas as vestimentas dos sacerdotes. A Parashá termina apresentando as instruções para a construção e uso do altar para a queima de incenso, que será colocado no tabernáculo. Israel e a azeitona. Azeite de oliveira puro. Cada alimento tem as suas peculiaridades. A azeitona, por exemplo, possui uma característica singular que a diferencia das outras frutas. Em geral, quando esprememos uma fruta, extraímos o suco. Em seguida, o misturamos com outro líquido. As duas substâncias se combinam. Com o azeite, porém, isso não acontece. Ele não se mistura, mantém-se à tona, acima dos demais líquidos. Ainda assim, é capaz de exercer influência sobre as substâncias com as quais fica em contato, transmitindo-lhes um pouco de sua oleosidade. O primeiro versículo da Parashá desta semana diz que Moshe deveria ordenar aos israelitas que lhe trouxessem azeite de oliveira puro, batido, para a iluminação, para acender a lâmpada contínua. Sobre esse versículo, o Midrash cita o profeta Irmiarro, Jeremias, que compara o povo de Israel à azeitona. Deus te denominou oliveira frondosa de belos frutos. Embora os israelitas sejam associados aos mais diversos tipos de árvore e fruta, há realmente muitas semelhanças entre a azeitona e o nosso povo, como explica o Midrash. Primeiro, a azeitona, depois de colhida, é espremida, moída, batida, pisoteada e só então ela dá o azeite. Do mesmo modo, as nações perseguem os judeus, os submetem à tortura, prisão e outros sofrimentos, mas depois eles fazem techuvá, arrependem-se e voltam ao bom caminho e Deus os salva. Segundo, como vimos, todos os líquidos se misturam uns com os outros, exceto o óleo, que em contato com outras substâncias permanece acima delas, pois misturar-se não lhes faria bem. Similarmente, o povo de Israel, quando cumpre a vontade divina, eleva-se acima das outras nações sem fundir-se com elas, porque isso não lhe seria benéfico. 3. Assim como o azeite é uma fonte de iluminação, os judeus irradiando a sua fé são uma luz para a humanidade. Com essas qualidades, podemos transformar a escuridão em luz, trazendo esplendor e bênção para nós e para o mundo. Por isso Deus mandou Moshe pedir aos israelitas que lhe trouxessem azeite, com suas boas características, semelhantes às do azeite, força e motivação, eles seriam capazes de inspirar a humanidade, iluminar o mundo e torná-lo melhor. Vestimenta de honra e glória. Farás vestes sagradas para a glória e formosura. Nesta Parashá, Deus ordena a Moshe que produza vestimentas especiais para Arão e seus filhos usarem no serviço divino no templo sagrado. São trajes dignificantes e honrosos. Vemos que a roupa pode enobrecer ou envergonhar uma pessoa. Assim, no Talmud, o Rabi Yohanan descrevia suas vestimentas como minha honra. Um indivíduo bem vestido é honrado, enquanto o sujeito que se traja mal, sem cuidado e higiene, não mostra dignidade. Por isso, nos esforçamos para ter vestimentas de qualidade limpas e bonitas. É por meio delas que nos apresentamos como pessoas responsáveis.
Do mesmo modo que o corpo tem as suas vestimentas que devem ser para a glória e formosura, a alma também as possui. São elas o pensamento, a fala e a ação. Há três semelhanças entre as vestimentas físicas e as espirituais. Primeiro, a pessoa se apresenta por intermédio das roupas com que sai à rua, vai a uma festa, etc. Similarmente, por meio das vestimentas de sua alma, o indivíduo se dá a conhecer. De acordo com o que ele pensa, diz e faz, sabemos quem ele é. 2. Assim como as vestes físicas, os pensamentos, palavras e atos de uma pessoa podem ou não conferir-lhe honra. 3. As roupas não fazem parte da nossa essência, não são componentes do nosso corpo, portanto, com muita facilidade nós as trocamos, lavamos e voltamos a vesti-las limpas e como nova. O mesmo ocorre com as vestimentas da alma. Por serem apenas roupagens e não constituírem a essência da alma, podemos tirá-las, trocando-as por outras melhores. Dessa maneira, as boas ações podem tomar o lugar das más. A fala destrutiva pode ser substituída por palavras construtivas, pensamentos negativos por positivos. Como dissemos, a Torá ordenou que se produzissem veste de glória e dignidade para os Coanim, responsáveis pelo serviço a Deus no templo. Apesar de não sermos todos Coanim de nascença, Deus declarou que somos uma nação de sacerdotes, como está escrito, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Devemos então cuidar de nossas vestimentas espirituais, assegurando que elas sejam gloriosas e dignificantes. Que os nossos pensamentos, palavras e atos sejam sempre motivo de honra para nós e para Deus na terra. Era uma vez uma carta reveladora. Vivia em Brode um homem muito bem-sucedido que fazia negócios milionários e possuía vastas propriedades. Chamava-se no Avigdor o Rico. Ele não era um verdadeiro Hasside, mas simpatizava com o Hassidismo e a alegria que transmitia e ocasionalmente comparecia a eventos dessa linha do judaísmo. Avigdor tinha um único problema. Era extremamente orgulhoso. Andava de peito aberto e cabeça erguida como se fosse o dono do mundo. Tenho sorte. Não dependo de nada e ninguém. Posso fazer tudo o que quero. Ele costumava dizer com um sorriso de contentamento. Avigdor não era avarento, pelo contrário, dava quantias elevadas para os pobres e praticava diversos atos de caridade em prol da comunidade. Contudo, as boas ações serviam como veículo para a manifestação da sua presunção. Como posso abençoá-lo por sua contribuição generosa para auxiliar os desvalidos? Perguntou-lhe certa vez o Baal Shem Tov. Não é preciso abençoar-me. Tenho tudo, dinheiro, propriedades, conforto. Nada me falta, respondeu Avigdor. Nem uma brahá? Indagou o Baal Shem Tov, perplexo com a atitude daquele sujeito que evidentemente destoava de seus ensinamentos. Realmente, não necessito de bênçãos. Já sou muito rico, tenho uma boa família, estou plenamente satisfeito, insistiu Avigdor. O Baal Shem Tov lançou-lhe um olhar profundo e disse, já que não tenho como ajudá-lo, talvez você possa me fazer um pequeno favor. Desejo enviar uma carta ao Rabino de Sadok, presidente da Associação Beneficente de sua cidade. Por gentileza, entregue a ele. O Baal Shem Tov escreveu a carta e deu-a a Avigdor, que guardou o envelope no bolso de seu paletó. Porém, ele não conhecia o Rabino de Sadok, e a missão de que fora incumbido não tinha grande importância para ele, de modo que, quando voltou a Brode, esqueceu-se do pedido do Baal Shem Tov.
Passado algum tempo, os moradores da cidade notaram que a sorte de Avigdor havia mudado. Seus negócios deixaram de prosperar e já se falava em falência. Não era necessário examinar os livros caixa para saber que a situação não era nada boa. Bastava ver seu semblante antes tão sorridente que ultimamente se mostrava preocupado e abatido. Desacostumado a fracassos, Avigdor entrou numa espiral de erros nos negócios e acabou ficando sem recursos. A maioria dos habitantes de Brode sentiu pena dele, mas alguns se alegraram com sua queda, embora não o expressassem em público. Pouco a pouco, Avigdor foi vendendo seus bens até os mais essenciais. Chegou a penhorar a própria casa e foi morar numa muito mais modesta. Precisou também começar a desfazer-se de suas roupas para sobreviver e comprar comida para a família. O pobre homem foi ao armário e selecionou algumas peças. Quando colocou a mão no bolso de um elegante paletó que seria vendido para assegurar-se de que não havia nada dentro, ele encontrou um envelope. Sem compreender o que aquela carta fazia ali, Avigdor observou que o destinatário era um tal Rabino de Sadoc. Então ele se lembrou do que acontecera e encheu-se de vergonha por não ter atendido ao pedido do Baal Shem Tov na mesma hora. Veio-lhe também à memória seu comportamento inadequado quando estava com o grande tzadik. Seu corpo todo estremeceu com a recordação de que nenhuma bênção quisera receber dele. Um sorriso tímido esboçou-se em seu rosto. Ainda podia entregar a carta, embora se tivessem passado 16 anos. O tempo voa, e quantas mudanças ocorreram desde então, pensou Avigdor. Porém, antes tarde do que nunca. Será que o Rabino de Sadoc ainda está vivo? Com o envelope na mão, ele saiu à procura do Rabino, que desconhecia. No caminho, perguntou a um amigo que passava: Você conhece o Rabino de Sadoc? Sim, é claro. Você nunca ouviu falar dele? Hoje mesmo, o Rabino de Sadoc foi eleito presidente da Associação de Beneficência e se encontra no Beit Midrash. Todos os pobres estão aguardando para conversar com ele. Avigdor quis saber mais e o homem lhe contou que o Rabino de Sadoc havia trabalhado por muitos anos como alfaiate, sem ganhar muito. Um dia ele recebeu uma encomenda inesperada de 5.000 uniformes para o exército e em pouco tempo enriqueceu. No entanto, não perdeu a simplicidade, continuou como era antes. Essas informações não faziam sentido para Avigdor. Se o Rabino de Sadoc só fora designado presidente da Associação Beneficente naquele dia, como era possível que o Baal Shem Tov lhe enviasse dito que ele ocupava esse cargo 16 anos atrás? Avigdor seguiu diretamente para o Beit Midrash. Foi recebido pelo Rabino de Sadoc e entregou-lhe a carta, relatando a sequência dos acontecimentos. O Rabino de Sadoc ficou muito surpreso, porém conhecia histórias semelhantes do Baal Shem Tov e já se havia habituado a elas. Os dois abriram juntos o envelope e leram. O homem que leva esta carta era muito rico e agora empobreceu. O orgulho excessivo o fez chegar a esse ponto, mas ele já pagou por isso. Agora não tem meios para sustentar a família. Como você é o novo presidente da Associação de Beneficência, peço-lhe que faça todo o possível para ajudá-lo a recomeçar. Avigdor terá sucesso, dessa vez merecido. Mando-lhe um sinal, Rabino de Sadoc. Sua esposa está grávida e vocês ganharão um menino em boa hora. Mazal Tov. Mal tinham terminado de ler a carta quando entrou o secretário anunciando: Rabino de Sadoc, Mazal Tov, Mazal Tov. Seu filho nasceu, é menino. Algum tempo depois, o Rabino de Sadoc e Avigdor, já reerguido, foram agradecer ao Baal Shem Tov e juntaram-se a ele a fim de aprender os seus ensinamentos.